Obrigada, eu estou encantada com o que eu estou ouvindo aqui e um pouco nervosa com o que eu vou falar, porque eu não sei falar tão bem assim. Mas eu tenho uma experiência própria de muitos anos de mudança de hábito alimentar e como jornalista, eu cheguei aí pelo caminho da experiência mesmo, não pelo caminho do estudo. Então, o que eu tenho para oferecer para vocês, além do meu agradecimento pelo convite para estar aqui, porque é uma honra para mim, o que eu tenho para oferecer para vocês é um pouco assim, um olhar de jornalista dentro dessa relação de alimentação e saúde. A Organização Mundial de Saúde define os cuidados básicos de saúde em 4 passos. O primeiro é a promoção da saúde a cargo do indivíduo e da coletividade. Então, quando a mãe dá banho no filho, ela está fazendo promoção da saúde. Quando vai para a cozinha fazer uma sopa, está fazendo promoção da saúde. Quando a comunidade se reúne em torno de uma comida tradicional, de uma festa de São João, enfim, ela está fazendo a promoção da saúde pelas relações de afeto e de alegria. O segundo passo é a prevenção das doenças, onde entram os sanitaristas, onde entra a higiene e mais uma série de coisas. Em terceiro e quarto, a cura e a reabilitação. Quando eu mudei a minha alimentação, eu tinha 29 anos e a menstruação não funcionava, eu tinha dor de estômago, eu tinha dor de cabeça e eu me alimentava como jornalista. Eu comia na rua, a qualquer hora e, digamos, de qualquer jeito, porque podia ser 1h da manhã, eu tinha acabado de cobrir um espetáculo e eu ia jantar num restaurante com os atores e ia comer um filé à parmegiana e depois ia dormir sem, achando que estava tudo bem. Algumas coisas não funcionavam e de repente eu tropecei na possibilidade de mudança de alimentação, porque conheci um pessoal que não articulava o prato em torno da carne, e sim em torno do arroz e dos vegetais. Eu comecei a experimentar isso, esse arroz integral e esses vegetais. E vi que as coisas para mim começaram a mudar. Não só eu comecei a ficar uma pessoa mais calma, como o organismo se regulou, o intestino regulou, o estômago não doía mais, aos poucos eu regulei a alimentação. E enquanto isso, eu fui esgotando os materiais de pesquisa que eu encontrava em português e comecei a ler as coisas em inglês, especialmente do pessoal da macrobiótica. A macrobiótica, que chegou no Brasil mais ou menos ao mesmo tempo que nos Estados Unidos, ali pelos anos 60, e onde eu cheguei já no final dos anos 70, meados dos anos 70, ela foi uma tradução para o moderno de uma forma muito antiga japonesa de se alimentar, de uma sabedoria que juntava alimentação e medicina da mesma forma que Hipócrates dizia: você é o que você come, faz do seu alimento o seu medicamento. Dizem que quando uma pessoa adoecia, ele mandava mudar de cozinheiro. E aí botava numa dieta e tal. Então, a maior parte das doenças nessa visão, tanto de Hipócrates quanto da medicina japonesa, medicina Nishi, macrobiótica, a maior parte das questões podia ser abordada através da alimentação, se não acrescentando, tirando. E nisso se encontrava também com uma tradição europeia muito antiga que dizia: se você não pode curar acrescentando, comece a tirar. Né? E tinha um ditado: que o jejum não cura, nada cura. Então era uma ideia de limpeza do organismo e de limpeza e adequação da alimentação. Como eu vim do outro lado, eu fui aprendendo pouco a pouco o valor da alimentação integral, da mastigação, dos diversos cereais, da combinação de cereais, e aí foi uma grande escola. E lá para as tantas eu já estava entupida de informação e queria voltar a trabalhar e comecei a pensar que a gente poderia aqui no Brasil desenvolver um programa de educação alimentar nas escolas,
desde do pré, porque todas as ciências poderiam ser ensinadas através de um prato de comida. Tudo caberia ali. E fui procurar, então, o Betinho famoso do IBASE, irmão do Enfio, para expor o meu programa. E nesse meio tempo, meio sem querer, eu escrevi meu primeiro livro. E quando a gente conversou, quando finalmente eu encontrei o Betinho para a gente conversar, ele achou que era bom, mas achou que eu devia começar fazendo um livrinho. O livrinho já estava pronto, então foi publicado quase que imediatamente, e eu entrei nesse trilho da publicação de livros que me tomou inteiramente, e o projeto de educação alimentar foi ficando sempre como um desejo insatisfeito. 30 anos depois, com 21 títulos publicados e com muita atividade na internet, o que eu entendi foi que essa educação alimentar, essa educação para a saúde, jamais seria possível, porque, muito como foi dito aqui, o Brasil está praticamente concluindo agora um processo de transição nutricional ou transição alimentar que já dominava nos Estados Unidos em meados do século passado e alguns países da Europa também. Então, isso foi chegando aos poucos para nós. A industrialização foi substituindo a nossa agricultura de subsistência e as nossas tradições em muitos lugares, e o êxodo rural também contribuiu para que a agricultura de subsistência desaparecesse. Quando a gente vê alguma tradição alimentar aqui no Brasil, ela vai estar em estados que têm muito amor pelas suas tradições, como Minas Gerais, por exemplo. Já no estado de São Paulo, a gente não vai encontrar isso. No Rio de Janeiro, nem um pouco. E viajando por aí, a gente vê o quanto a indústria conseguiu perverter aquilo que na nossa tradição era bom. Então, a gente tem exemplos, como exemplo de tradição, Minas Gerais e o queijo mineiro. Minas Gerais é o único estado do Brasil onde se pode ter leite cru e fazer queijo de leite cru. Todos os outros estados são proibidos de comprar o queijo de Minas Gerais e de ter leite cru e de fazer queijo de leite cru. Então, o queijo que a gente come, de um modo geral por aí, é um queijo que não passou pelo processo de acidificação que forma coalhada e que vai redundar num queijo de boa qualidade, porque a fermentação vai trabalhar não só os açúcares do leite, como a própria proteína, e manter essa fermentação que vai ser positiva para a nossa digestão. Por quê? Essencialmente, quando a gente fala de alimentação, a gente está falando da capacidade de digestão, porque não adianta uma pessoa sem capacidade de digestão se alimentar da melhor comida do mundo. Ela não vai assimilar, ela vai eliminar como entrou, não vai trazer para dentro do sangue. Quando os franceses comem um queijo no final de um repasto, eles comem para ajudar a digestão. Os franceses têm os queijos fermentados a partir do leite cru, de cabra, de vaca, e queijos produzidos em determinadas regiões, porque são as bactérias características dessas regiões, combinadas com outros fatores ambientais que a gente nem presta atenção, que vão produzir cada tipo de queijo, porque a vaca vai pastar ali um tipo de capim que dá ali um córrego que do outro lado tem um tanto de lavandas, não sei. Mas que dá uma característica, dá uma peculiaridade que se mantém. Por que se mantém? Porque são pequenos agricultores, são pequenos criadores que estão cuidando daquilo há muito tempo, são suas famílias que vêm geração após geração mantendo a qualidade daquilo. Assim como dos vinhos de terroir, que não precisam de conservantes, porque eles vão ser consumidos logo depois da produção. Quando a gente ouve, então, que qualquer queijo produzido fora de Minas vem a partir do leite pasteurizado,
a gente já vai saber que a gente está sendo enganado. Vimos recentemente uma questão com relação ao leite, uma falsificação aí, uma adulteração grosseira do leite, mas até onde eu sei, o Ministério da Agricultura permite que seja adicionado formol ao leite que é colhido dos pequenos produtores, para que ele não se estrague até chegar à cooperativa. Então, houve apenas um aumento disso. A gente tem no leite e no laticínio uma influência estrangeira que veio junto com a ideia de industrialização. Esse continente não tinha bois e vacas. Então, nós importamos isso e passamos a usar o leite e os laticínios por influência colonizadora. Não seria normal para nós, como não é normal na África. Então, os africanos têm uma grande intolerância à lactose, então eles não usam geralmente leite e derivados. Mas todos nós temos uma grande intolerância à lactose, porque para digerir a lactose, a gente precisa de lactase, que é uma enzima, que a gente para de produzir ainda na infância. Então, a intolerância à lactose vai dar perturbações intestinais. Mas para isso tem um outro problema. É que essa proteína que a gente está consumindo e que nem é crua como a da vaca, que poderia quebrar o galho numa situação de fome, mas é só um quebra-galho, não é um alimento regular. Mas enfim, essa proteína é adequada para fazer um bezerro, que é um bicho que vai pesar 800 quilos, ter chifre, pelo e rabo. E que absolutamente não tem nada de semelhante conosco. Então é uma proteína que sempre sobra. Mas, nesse mundo que a gente está vendo hoje, onde o universo alimentar se divide basicamente entre comida de verdade e imitação de comida, o leite e os laticínios formam uma grande parte do que se consome, como imitação de comida. Satisfaz porque é indigesto. Queijo é muito indigesto e forma muito muco, mas dá uma sensação de saciedade. Então, em termos do nosso vício de ingestão, o queijo trabalha muito bem. E os queijinhos, os polenguinhos, tudo que é muito prático levar um pão com queijo para comer. Tem qualidade? Não, não tem qualidade. Essas fermentações são tradicionais na cultura de todos os países. Por exemplo, a gente vai ver na Alemanha as pessoas comendo carne de porco, linguiça, salsicha, costeleta defumada, com chucrute. O que é o chucrute? Chucrute é um repolho cortado bem fininho, socado com sal até soltar o seu caldo. Você vai dizer, mas esse repolho tem caldo? É só você botar um pouco de sal e socar que você vai ver sair o caldo do repolho. E o repolho, então, é mantido nessa conserva para que fermente. Fermentando, ele vai produzir lactobacilos que vão atuar nos intestinos contra as bactérias nocivas e vão ajudar na digestão dos produtos suínos que os alemães consomem largamente. Se a gente for para o Japão, a gente vai ver o miso e o shoyu, que são utilizados diariamente, que são produtos da fermentação da soja. A soja, que era o quinto grão na cultura tradicional do Oriente, chinesa, nunca foi um grão consumido como tal, nunca foi um feijão usado como feijão, ele era consumido sempre fermentado. Na verdade, o cultivo era para que o nitrogênio voltasse ao solo. Então, eles tinham 4 cereais e um quinto grão, que era importante para devolver a saúde do solo. O que a indústria fez tanto com o chucrute quanto com o miso e o shoyu? Ela pasteurizou o chucrute, que hoje você vai comprar no mercado, é repolho, vinagre e sal. Ela pasteurizou o miso e o shoyu para que eles durem muito tempo na prateleira. Os restaurantes japoneses servem o shoyu a rodo e as pessoas têm hipertensão. O que na origem era um produto benéfico para a saúde, auxiliar, indispensável para a digestão,
se tornou perverso. São produtos perversos. A indústria alimentícia, ela vai pervertendo o nosso paladar. Essa história no Brasil, na verdade, eu estava pensando que ela começa lá pelos anos 50, 50, logo depois da guerra, quando começa a chegar o leite em pó. E quando, nas faculdades de medicina, os futuros médicos tinham 2 aulas sobre aleitamento materno. Uma para falar dos problemas que acontecem no seio quando a mulher amamenta, as mastites e tal. E a segunda, ensinando a preparar o leite em pó para os bebezinhos, que o leite em pó era muito mais saudável. Deve ter gente aqui que se lembra dessa fase, que o leite em pó era mais... Você não deve dar o seu leite para o seu filho, você arrisca ter uma criança desnutrida. Nós já vimos a outra volta do parafuso, que voltem a amamentar, amamentem até 2 anos, mesmo dando comida complemento e com leite materno. Por quê? Porque até as bainhas de mielina vão se formar melhor com o leite da mãe, porque o colostro vai dar imunidade para o bebê. Mas a Nestlé trabalhou contra isso anos e anos e anos e anos. E aqui todo mundo sabe como o leite é prevalente na alimentação do dia a dia e como é difícil as pessoas ficarem sem seu café com leite de manhã. Por quê? Porque comida de conforto. E a qualquer momento, quem consegue lidar com leite pode se servir de um copo de leite ou de uma fatia de queijo, porque é muito abundante. Aqui só para acrescentar mais um detalhe, a questão dos industrializados, na hora que no Brasil pós-Lula, a última pesquisa aí não sei se é primária ou penúltima, mostrou que o consumo de feijão caiu em 25% e que o consumo de refrigerantes e carboidratos altamente refinados, como o biscoitinho recheado, por exemplo, aumentou em 40%. Ou seja, o Bolsa Família está produzindo mais doentes, né? Porque, sem a menor dúvida, as pessoas estão se alimentando pior porque podem comprar mais. E podem comprar mais produtos de má qualidade, como o Zé Ribeiro está vendo na pesquisa dele. São produtos que têm uma predominância de laticínios, carnes, gorduras, açúcar e outros carboidratos altamente refinados, com baixos níveis de fibra, vitaminas e minerais. Mais aditivos que ajudam no processamento e na conservação e tornam o produto mais palatável. E essas mudanças fazem aumentar mais e mais as taxas de doença do coração, de circulação, diabetes, hipertensão e outras crônicas e degenerativas. Nós estamos vendo hoje em dia uma epidemia de diagnósticos de problema na tireoide. Nós temos fatores da nossa ingestão diária que levam a isso. Por exemplo, o cloro da água. Então, que ótimo, nós temos toda a água tratada, podemos beber. Mas o cloro é do mesmo grupo químico do iodo. E quando o cloro está presente, a gente não assimila o iodo. Os vapores do cloro, no banho quente que a gente toma, podem nos inibir a absorção do iodo presente nos alimentos, por exemplo, folhas verdes, agrião, etc. Bom, alguns povos que preservaram a sua cultura foram menos agredidos por essa transição nutricional, né, como os italianos, espanhóis, franceses e portugueses. Né? As redes de fast food não conseguiram se instalar com a mesma facilidade que se instalaram aqui, porque eles se preservaram. Uma
das coisas que mais me impressionaram nesses 30 anos foi conhecer um médico no Rio que tinha uma dieta contra o câncer. Era o Dr. Barcelos. Eu acho que o câncer é uma preocupação de todos nós, e mesmo porque nós somos obrigados pelo governo a nos expor para as máquinas de exames e para os profissionais de interpretação e diagnóstico. Em certos empregos as mulheres têm que fazer mamografia todos os anos, não podem simplesmente ser contratadas se não tiverem a sua fichinha de mamografia, o que é uma invasão de privacidade por um método que é altamente questionado em todos os seus detalhes, tanto pela capacidade de fato detectar alguma coisa, como pela dificuldade que se tem em saber se aquelas máquinas estão bem reguladas, se não estão emitindo radiação nociva, se ao machucar os seios e emitir radiação não estão ali criando um campo para outra coisa. O Dr. Barcelos era um adolescente asmático, de família asmática, que começou a observar a relação entre o que ele comia e os ataques de asma. E ele viu que quando comia pirê de batata, ele tinha ataque de asma. Quando ele tomava café com leite, ele tinha ataque de asma. Então ele ficava um tempo sem comer pirê de batata, sem tomar café com leite, e não tinha ataque de asma. Viu que quando ele comia feijão, ele ficava mais propenso ao ataque de asma. E assim ele foi desenvolvendo uma dieta que o livrou dos sintomas. Queria fazer medicina, não conseguiu porque não tinha dinheiro, era rimo de família, foi fazer direito e mais tarde teve estabilidade financeira e foi fazer então medicina já mais maduro. E estudando bioquímica, ele se dedicou especialmente a esses alimentos que ele experimentava em si mesmo, que ele comia e que davam uma crise de asma. E identificou por quê? Em certas proteínas. Ele falou, são essas proteínas que são escolhidas inadequadamente pelo sangue quando a pessoa já tem uma lesão. Então essa pessoa tem uma lesão e o tecido por onde passam os aminoácidos, as proteínas são compostas por aminoácidos. E os aminoácidos, elas são decompostas no fígado e os aminoácidos circulam livremente no sangue. Então, cada um dos nossos tecidos, seja o cabelo, a unha, a pele do lábio, que é diferente da pele do cotovelo, cada um dos tecidos vai escolher os aminoácidos de acordo com o DNA para se manter pele de lábio, pele de cotovelo, cabelo e tal. Não vai nascer pele de cotovelo aqui. Quando o tecido está lesado, a tendência dele é escolher inadequadamente. Então, a conclusão do Dr. Barcelos, pela bioquímica que ele estava estudando, era que esses alimentos têm proteínas que, em certas circunstâncias, são inadequadas. Agora, que circunstâncias são essas? São circunstâncias de lesões genéticas ou adquiridas. Genéticas não vamos falar, é um assunto cabeludíssimo. Agora, adquiridas como? Ou por substâncias muito radiativas, por exemplo, o pretinho que se descola da panela de teflon, que já está arriscado que a gente põe para dentro, ou por toxinas, conservantes, estabilizantes, acidulantes, nitratos, nitritos, que a gente consome junto com os alimentos e que vão sim danificar muito as nossas mucosas, especialmente do tubo gástrico, mas o tubo gástrico ainda é um lugar muito forte e poderoso, né? Que está preparado para lidar com muitas coisas. Ou, segundo a visão do Dr. Barcelos, em 95% dos casos, parasitoses. Parasitoses. Vermes e protozoários, quer dizer, mintos e protozoários. Nós estamos vivendo junto com toda essa confusão de consumidores sem direito à escolha, sem controle sobre o que a gente consome, precisando de satisfações, porque tudo é oferecido e a gente pode tudo instantaneamente e tal. A gente está vivendo também uma grande negação
da verificação das parasitoses, porque a qualidade dos exames de fezes foi mediocrizada até que os exames feitos hoje não acusem praticamente nada. Quando acusam comensais do intestino que são inteiramente normais dentro do nosso tubo. Então, o que o Dr. Barcelos fazia? Ele punha a pessoa na dieta dele que suprimia determinadas proteínas e tratava as parasitoses. Começou numa época em que os exames davam resultado e depois foi pegando o não resultado. Começaram a vir os não resultados, mas assim mesmo ele ia verificando pelos exames de sangue que ainda persistiam certos fatores que indicam parasitoses e ia tratando as parasitoses e com isso os tumores estacionavam e regrediam. Eu acompanhei casos, por isso eu fiz um livro que se chama Dieta do Dr. Barcelos contra o Câncer e Todas as Alergias. Divulgando o trabalho dele, ele considerava que o câncer era uma forma avançada de reação alérgica. A quê? Aos alimentos. Por quê? Por condições internas. Ele não estava nem lidando com a questão dos aditivos e dos alimentos falsificados, mas dos alimentos naturais. Tive muitos retornos a respeito disso, de parasitologistas, inclusive estudei muito, viajei, pesquisei e tal. E acabei caindo em outra parasitose, que é a candidíase, que são os fungos. Os fungos que também vão tomando conta do organismo de uma forma muito silenciosa, até aparecer como uma doença que faz tumores e que faz metástases. E muitos cientistas dizem que o câncer é uma simbiose da célula humana com o fungo. O fungo é inerente à matéria, o fungo é o principal decompositor da matéria. E eu abordei esse tema quando eu estava escrevendo meu livro Só para Mulheres, vendo ainda a candidíase muito como um problema genital feminino e tal, mas depois eu fui vendo que não, quer dizer, a candidíase é um problema digestivo, a candidíase é um problema ligado ao que a gente come e à má qualidade daquilo que a gente come, quase sempre. São esses leites, são esses biscoitos, são essas salsichas que, além de terem carnes muito processadas, salgadas, defumadas, ainda tem 40% de carne de soja dentro. Um paio da Perdigão tem 40% de carne de soja, que é o bagaço da extração do óleo de soja, um bagaço da pior qualidade. Então, nesses 2 minutos que me restam, eu queria dizer o seguinte: nós temos hoje uma situação difícil de lidar com parasitas internos e também com os parasitas externos que nos consomem, que são a indústria de alimentos, que são a indústria de bebidas, que são a indústria de tabaco, que são as redes sociais, que são as senhas que a gente tem que ter para tudo, que é a indústria bancária, tudo que a gente paga. Nós estamos vivendo para nos doar perpetuamente aos grandes parasitas de fora e aos grandes e pequenos parasitas de dentro. E assim, eu acho que eu agradeço.